Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Amém, queridos irmãos. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4 para meditarmos nesta manhã e abrindo assim a nossa assembleia com essa reflexão bíblica, aonde nós falaremos sobre os pilares que regem a vida da igreja. Efésios capítulo 4. Vamos ler do verso 1 até o verso 16. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos ficar até o verso 3 nesta manhã. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado a Deus por podermos estar aqui reunidos e agora, ó Pai, neste culto administrativo, podemos aqui, ó Deus, meditar na Tua palavra e nortear, ó Deus, todos os nossos desafios, os desafios que o Senhor tem colocado nesta igreja, Senhor. Que nossas mentes e corações estejam desejosos de compreender a cada dia mais a Tua palavra, o Teu querer e o Teu propósito. Oramos assim no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos que nos visitam, fiquem à vontade. Nós, da Igreja Batista, nós temos a alegria de termos transparência em todas as nossas ações, em tudo que nós realizamos. Nossa transparência vem desde a parte de movimentação de membresia, dos negócios da igreja e também de toda a movimentação administrativo-financeira. Então, nós teremos o nosso momento devocional e depois partiremos para as deliberações que a igreja vai ter. Você que acompanha a nossa transmissão, você acompanhará a primeira parte, que é a nossa parte devocional. E que todos se sintam bem e possam sair daqui fortalecidos e alegres de participar e compreender a necessidade da igreja desenvolver a sua transparência, a sua franqueza em tudo que ela faz. Porque a igreja é do povo de Deus, a igreja não é do pastor, a igreja é do povo de Deus. Amém, irmãos? Tudo que está aqui é da comunidade batista. Você sendo membro, você é responsável tanto por tudo que se faz, por tudo que se trabalha para o crescimento e avanço do reino de Deus. Queridos irmãos, nossos desafios para esse segundo semestre requer de nós a compreensão de nossa missão e dos pilares que nos regem e nos guiam. Nós não estamos aqui para manter apenas uma estrutura. Nós fomos chamados para glorificar a Deus e formar discípulos de Jesus Cristo. Nós vivemos um período em que muitas pessoas não compreendem o seu propósito de vida e não compreendem o propósito da vida de uma igreja. A igreja, ela ao mesmo tempo que ela é uma organização, pelo fato dela ter uma CNPJ e ter que prestar os seus relatórios, tanto no âmbito fiscal, governamental, através dessa organização, ela é um organismo. E, acima de tudo, ela é um organismo. Há um organismo onde nós estamos alicerçados uns aos outros, como o texto que nós lemos do apóstolo Paulo. Se você ler o capítulo todo, você compreenderá que nós somos um corpo vivo ligado uns aos outros pelo sangue de Cristo Jesus, que perdoou os nossos pecados e nos deu o poder de sermos chamados agora filhos de Deus. Portanto, além de organismos, somos família do Deus vivo, onde o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo,
Ele nos orienta, Ele é a nossa imagem perfeita do Pai e nos convida a viver conforme Ele viveu. Por isso eu e você devemos buscar viver em conformidade a Cristo Jesus, não em conformidade ao nosso padrão, ao nosso querer e ao nosso desejo. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz aqui de uma maneira muito clara no texto, que nós devemos viver a maneira digna da vocação que nós fomos chamados. E nós fomos chamados por Deus, das trevas para a sua maravilhosa luz, para vivermos no reino de Deus. E vivermos como no reino de Deus? Em humildade, mansidão, longanimidade, com a nossa atitude de irmãos uns com os outros, suportando e entendendo uns aos outros, e nos esforçando, acima de tudo, como povo de Deus, a manter o vínculo da paz. Nós vivemos uma época de conturbações, onde as pessoas não conseguem se entender e quebram o vínculo da paz por qualquer questão. Na questão de política, nós estamos vendo famílias se romperem, vínculos que não deveriam se romper por questões políticas estão se rompendo. E nós precisamos ter sabedoria e buscar orientação de Deus, porque a orientação é que nós somos um só corpo, um só espírito, nós temos um só Senhor, uma só fé, um só Deus. Então nós temos um DNA. E o nosso DNA, na nossa igreja, tem a ver com a nossa intimidade com Deus. Se nós queremos manter o vínculo da paz, nós precisamos ser íntimos de Deus. Porque nós temos uma missão, e a missão é cada um de nós cumprindo o propósito para que a igreja venha cumprir o seu propósito. E a missão é uma só, vamos todos falar juntos: ser e fazer discípulos de Jesus Cristo. Vamos falar com fé: ser e fazer discípulos de Jesus Cristo. Quem você está discipulando? Eu não estou discipulando ninguém, então está faltando intimidade com Deus. Você está orando por quem? Buscando a Deus de que forma? O nosso filtro de ações, de conversas, em tudo que nós fazemos nós estamos ajudando as pessoas a conhecerem Jesus, nós estamos tornando o nome de Cristo Jesus conhecido. Você tem se preocupado com isso? Essa é a nossa missão de vida, esse é o nosso propósito como igreja. Por isso, queridos irmãos, para esse próximo semestre, nós temos 3 pilares que nós não podemos deixar de desenvolver aqui em nossa igreja. Mais do que atividades, nós temos propósito, e os nossos propósitos é evangelizar. Vamos falar juntos? Evangelizar, acolher e investir. Vamos falar juntos com fé? Evangelizar, acolher e investir. Evangelizar significa alcançar quem ainda não foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Quem está preso nas suas ansiedades, quem está preso nesse mundo materialista, quem não se encontra a paz em Cristo Jesus. Ao evangelizarmos e mostrarmos às pessoas que existe uma resposta, e a nossa resposta é Cristo Jesus. Ao conhecer Cristo Jesus, recebemos o Espírito Santo que habita em nós, e esse Espírito Santo vai produzir amor, paz, alegria, bondade, vai produzir capacidade, longanimidade, mansidão, bondade, domínio próprio. E esse Espírito Santo nos capacita para acolhermos essas pessoas, porque nós não podemos apenas evangelizar e largar as pessoas no mundo. O novo convertido é um recém-nascido. Vendo o irmão Anderson aqui com seu filho no colo, não pode deixar ele solto, né, irmão? Tem que acompanhá-lo. Assim é o novo convertido, o que se batiza. Próximo domingo nós teremos os irmãos que vão se batizar. Nós estamos acompanhando eles na classe do batismo. Depois eles vão continuar na nossa escola bíblica.
Eles vão continuar nos ministérios. Você chegou nessa igreja, venha participar da escola bíblica, venha se envolver nos ministérios desta igreja, para que nós possamos continuar preparando pessoas e preparando principalmente as futuras gerações. Uma prioridade sem igual é o cuidado com as crianças. Por isso que investimos pesado no ministério infantil, mensageiras do Rei, embaixadores do Rei, porque eles caminharão com Cristo Jesus, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens mais. E nós adultos, nós estamos aqui para investir, ajudarmos eles. Entenda esses pilares da seguinte maneira: uma igreja que evangeliza, ela cumpre o mandato de Deus. Vamos falar juntos, Mateus 28:19. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Vamos falar o nosso desafio juntos. Eu sou um missionário, onde Deus me colocou. Eu vou compartilhar Jesus. Compartilha Jesus. Fala de Jesus na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança. Fala de Jesus. Isso é evangelizar. Uma hora essas pessoas vão querer saber como posso crescer mais na minha vida. Você traz na igreja para que a igreja acolha essa pessoa. Ao acolhermos essa pessoa, esses nossos visitantes, esses amigos que chegam, eles vão se tornando irmãos em Cristo Jesus, para que eles possam aprender a ser discípulos com a sua vida. E nós, ao discipularmos essa pessoa, nós vamos mostrar que todos que chegarem aqui, eles não são invisíveis. Amém? Amém, irmãos? Ninguém será invisível aqui, porque todos nós temos essa missão de acolhermos, partilharmos do amor de Cristo Jesus, cuidarmos do amor de Cristo Jesus. Mas mais do que isso, nós precisamos investir nas futuras gerações, irmãos. Esses 3 pilares: evangelizar, acolher e investir nas futuras gerações. Queridos irmãos, eu quero dizer uma afirmativa que você possa compreender hoje. Todo o sistema de mídia, todo o sistema educacional, todo o sistema de entretenimento deste mundo hoje tem um propósito: desvirtuar a mente das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Retirar da mente das crianças, dos adolescentes e dos jovens os princípios morais da cristandade. Eles vão atacar ferozmente, cada vez mais, a heteronormatividade. Eles vão atacar cada vez mais a identidade. Não use a nomenclatura deste mundo corrupto e vil e demoníaco. Não use esse tipo de nomenclatura. Identidade de gênero é uma coisa demoníaca. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. A pessoa que quer fazer a sua opção sexual, ela entende que existe a opção sexual na palavra de Deus e fora da palavra de Deus. Nós, como cristãos, nós seguimos a Bíblia, amém, irmãos? Fala comigo, eu sigo a Bíblia. E nós, ao seguirmos a Bíblia, nós vamos aqui como igreja ensinar os nossos filhos que sexo é para o casamento. Nós vamos ensinar para os nossos filhos como eles poderão formar uma família saudável, amém, irmãos? Para gerar uma futura geração, mais filhos na presença de Deus. E é assim que a igreja cuida das futuras gerações. É um desafio enorme esse? Sim. Não basta apenas trazer o seu filho à igreja. Você precisa discipular o seu filho na sua casa.
você precisa fazer o culto doméstico no seu lar. Pastor, eu não sei fazer o culto doméstico. Abra a Bíblia, leia a Bíblia. Ensine os 10 mandamentos. Ensine as bem-aventuranças. Ensine os salmos. Tenha uma resposta prática nesta manhã. Ore intencionalmente pelos familiares que ainda não se converteram, pelos vizinhos que estão próximos. Convide as pessoas para vir à igreja. Hoje à noite nós teremos uma pregação e eu vou contar a história de um homem que ele fez um impacto muito grande. O impacto dele é tão grande que até hoje o nome dele se ecoa. Esse homem viveu em 1750. Eu quero contar a história da vida deste homem, para que eu e você saibamos a viver um legado que perdure o tempo. Amém, irmãos? Aquele que vive na palavra de Deus, o seu legado perdurará por toda a eternidade. Então nós temos uma força poderosa, amém, irmãos? Quando você lê a Bíblia é algo poderoso. O pastor Luiz Walter me contou uma experiência da Bíblia em áudio, em que muitas pessoas que têm dificuldade para ler, mas que chega a Bíblia em áudio para essas pessoas, e às vezes elas começam a ouvir os versículos, e elas não param mais, e pessoas, 1 mês, 2 meses, já ouviram a Bíblia toda, e são profundamente impactados pela palavra de Deus, amém, irmãos? Você lê a Bíblia na sua casa, irmão? Ou a sua casa ouve o dia inteiro rede social? Ou a sua casa ouve o dia inteiro as músicas impuras deste mundo? Tem louvor na sua casa? Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos viver e receber e acolher, discipular, servir em um ministério. Servir. Investir na próxima geração. Nós que já somos um pouco mais vividos, nós temos um grande desafio, queridos irmãos. Escrever o futuro. E o futuro começa hoje. Amém? O futuro começa hoje. A igreja que nós queremos deixar amanhã, começa hoje. Josué entendeu isso, ele foi na frente do povo e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você aceita esse chamado hoje? Quantos aqui aceitam esse chamado hoje? Com a sua mão levantada, então declara junto comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu fiz uma ilustração dessa reflexão, eu gostaria que você entendesse isso nesta manhã. Hoje, nós estamos começando a construir uma história. E a história que nós estamos começando a construir é uma história que chama Eu Sou um Missionário. Eu vou evangelizar alguém. Vamos falar juntos? Eu vou evangelizar alguém. Vamos falar com fé. Eu vou evangelizar alguém. Nós vamos trazer essa pessoa para a igreja. Nós vamos acolher essa pessoa. Nós vamos discipular. Cada pregação é discipulado. Cada estudo na escola bíblica é discipulado. Cada reunião de ministério é discipulado. As mulheres estão fazendo um estudo que é o estudo das mulheres na Bíblia. Quantas mulheres estão perdidas na sua feminilidade? Estão sendo influenciadas pelo feminismo. E as nossas irmãs estão estudando na palavra de Deus como ser uma mulher
de Deus. Os nossos jovens estão estudando sobre discipulado. Eles estão aprendendo a como servir a Deus. Os nossos jovens, as nossas mensageiras, os nossos embaixadores estão aprendendo o servir a Deus no ministério. Nossa EBD está estudando profetas menores. Nós criamos o curso de introdução bíblica. Os irmãos vão sair daqui agora no segundo semestre compreendendo toda a Bíblia. Entenda isso, meu irmão. Nós estamos nessa caminhada, você está onde? Você já evangelizou alguém? Está discipulando alguém? Você já está servindo na obra do Senhor? Você já assumiu o encargo de orar por cada criança dessa igreja? Por cada embaixador, por cada mensageira? Você tem esse encargo, essa responsabilidade de orar por toda a programação que acontece na sua igreja? Você pelo menos compartilha os convites que estão lá no nosso grupo de WhatsApp? Compartilha para os outros grupos que você está inserido? Ah, meus queridos irmãos, a missão é grande, a obra é grande. Como já dizia o saudoso e querido pastor Nilson do Amaral Fanini, o campo é o mundo e nós temos a voz que chegará até o confim dos mundos. Amém, irmãos? E a voz é o Evangelho de Jesus Cristo. Que nessa manhã você assuma esse compromisso de sermos essa igreja que está caminhando, fazendo discípulos, conquistando almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. A obra nunca para, ela sempre avança e seguirá avançando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você assume esse compromisso, feche os teus olhos agora e ore pelo alguém que você falou que você vai evangelizar. Coloque um nome agora e ore por essa pessoa. E ore a seguinte oração: meu Deus, toca na vida do fulano nessa hora. Toca com o poder do teu Espírito Santo, para que possa ouvir, compreender o teu chamado. E me usa como teu instrumento para levar o teu amor a essa vida. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado porque a tua palavra é fonte de vida, porque a tua palavra nos convida a andar nos teus caminhos. Toma nossas vidas nesta hora, conduz-nos, ó Deus, ao teu bom propósito. Pai querido, eu coloco, ó Deus, cada nome que foi mencionado em cada oração nesta hora. E em nome de Jesus, que o anjo do Senhor, o toque do teu Espírito vá a cada uma dessas vidas nesta hora. Aqueles que precisam de libertação, ó Pai, sejam livres em nome de Jesus. Vem quebrar os grilhões, ó Deus, dos sofismas, da opressão espiritual, da incredulidade. Faça cair por terra toda a obra do mal, Senhor, sobre essas vidas. E que, ó Deus, de uma maneira poderosa, o Senhor nos use na vida dessas pessoas, para que elas possam encontrar a tua paz, o teu amor, a tua graça. Nos faz agentes do teu reino, nos torna, ó Deus, verdadeiros missionários, que tem amor a tempo e fora de tempo, para levar a tua palavra. Usa-nos no poder do teu Espírito, e que a tua igreja, cada um de nós, ó Deus, como teu corpo, como tua família, aqui, representantes do Senhor, possamos acolher cada irmão, cada família,
e andarmos nos teus caminhos a cada dia mais, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.